Olá, você usa feedback positivo ou usa a punição como uma forma de tentar modular o seu comportamento ou o de outras pessoas? Eu sou Ricardo Brant e quero te mostrar como você pode agir com seus atletas no esporte ou seus colaboradores na sua empresa, pensando em melhorar a performance deles. De maneira geral, temos duas formas de tentar influenciar no comportamento de outras pessoas. Nosso comportamento ele é fortemente influenciado pelas consequências que ele irá produzir. Mas vamos lá. Usando uma abordagem positiva para fortalecer comportamentos desejados, motivando o atleta, por exemplo, a ter comportamentos que eu quero, que eu desejo, que eu espero, eu vou também reforçar a ele quando esses comportamentos ocorrem, e isso é uma forma de feedback positivo. Por outro lado, a abordagem negativa ou punitiva, ela envolve a tentativa de eliminar comportamentos indesejados usando a punição e crítica como uma forma de tentar construir um comportamento que eu quero. Aqui, nesse aspecto, o fator motivador é o medo. Interessante que diversas pesquisas, elas mostram que a maioria dos treinadores, eles usam uma combinação de feedback positivo e punição. Mas veja, nós somos formados na base da porrada. A nossa sociedade, ela se construiu com punição e medo, como uma forma de controlar os nossos comportamentos. O nosso sistema de leis, ele funciona desta forma, na base de ameaça e punição. O medo do fracasso é o meio de tentar promover o desempenho escolar, por exemplo. O desenvolvimento social e outros comportamentos desejados também funcionam na base do medo e da punição. Muitas vezes nós escutamos, por exemplo, a equipe que cometer menos erros vencerá. E algumas vezes realmente isso ocorre, mas não é a regra. E aí, muitos treinadores, eles desenvolvem táticas de treinamento orientadas para tentar eliminar esses erros. E nesse caso, a abordagem da punição, ela é a mais natural e utilizada pelos treinadores. Mas, para tentar diminuir os erros, simplesmente punimos e criticamos os atletas que cometem erros. E nem sempre isso funciona. A ideia é que vamos deixar o jogador com medo de cometer erros. E se imaginar que ele vai ter um bom desempenho simplesmente por conta disso, mas nem sempre isso ocorre. E isso pode levar a efeitos negativos que podem prejudicar a performance. Quando você pune alguém por cometer erros ou não atingir uma meta, nós criamos um ambiente de tensão e também de uma atenção diferente. E esse medo causado por isso, ele é muito parecido com o que ocorre no esporte quando a gente perde. E a gente vai ter essa punição e isso pode levar a nova derrota. Então existem evidências claras que a punição e crítica, elas podem diminuir comportamentos indesejados. Sim, isso pode acontecer. Porém, existem igualmente efeitos colaterais indesejáveis que podem interferir no que o treinador, por exemplo, ele está querendo, que é aumentar a performance. Por quê? Primeiro, a punição, ela estimula o medo. Dependendo como ela é colocada nessa situação ou nessas situações, podem desenvolver o medo do fracasso. E isso não é uma boa forma de motivação no ambiente esportivo. Na verdade, para qualquer ambiente. Isso pode diminuir o prazer pela atividade, pode diminuir a felicidade dessa pessoa e com isso pode aumentar a probabilidade de fracasso. Isso a gente não quer.
O atleta, por exemplo, com muito medo do fracasso, ele é motivado por um desejo positivo de alcançar e desfrutar a emoção da vitória, mas pelo pavor da agonia da derrota, a competição ela vai se transformar de um desafio em uma ameaça. E se eu me sinto ameaçado, eu não vou render. Como a alta ansiedade ela atrapalha o desempenho motor e interfere também no raciocínio, na nossa cognição, o alto medo do fracasso tende a sufocar esse atleta, deixar ele sob pressão, porque ele se concentra mais nas temidas consequências que o erro pode causar do que no que precisa ser feito e da forma correta. Ou seja, ele não vai jogar, não vai correr, não vai conseguir fazer nada e aí não vai ter um bom desempenho. A literatura ela mostra que a maneira mais rápida e eficaz de desenvolver o medo do fracasso é punir as pessoas quando elas falham. Assim, os treinadores que criam medo do fracasso nos seus atletas pela punição, eles podem, ironicamente, aumentar a probabilidade que esses atletas têm de cometer erros. E na tentativa de tentar evitar esses erros, eles podem com que os atletas tenham mais medo de correr mais riscos e não vão se expor, e aí, desculpa, a performance de alto nível não vai ocorrer. Ou seja, isso vai gerar algo muito ruim e pode ser um problema maior do que a possível solução que você está colocando para esse atleta. Então, felizmente, existe sim uma alternativa para a abordagem negativa. Como um meio de influenciar o comportamento, ele pode realizar tudo que o controle punitivo faz e, além disso, vai muito mais longe sem esses efeitos prejudiciais. Desta forma, a abordagem positiva ela pode fortalecer os comportamentos desejados por meio do uso de incentivo, de reforço positivo, instruções técnicas sólidas que são realizadas dentro de um ambiente, de uma atmosfera de apoio. Desse ponto de vista, então, a melhor forma que eu posso ter de eliminar erros não é tirá-los com punições, mas fortalecer os comportamentos corretos ou aquilo que eu espero que esse atleta ele me entregue, me dê naquele momento que eu preciso que ele tenha uma ótima performance. A força motivacional aqui é um aspecto, é um desejo positivo de conquista, em vez de um medo de fracasso. Veja que tem muita diferença. E os erros, eles são vistos não como uma ocorrência totalmente negativa, mas como trampolins para conquistas que vão me fornecer, vão me dar informações necessárias para melhorar o meu desempenho, para melhorar a minha performance. A ideia é melhorar, ajudar e não bagunçar a cabeça, a emoção dos atletas ou de qualquer pessoa. E isso vai gerar um relacionamento positivo entre treinador e atleta, entre o chefe e seus colaboradores e etc., dentro das mais diversas situações que a gente pode trabalhar com feedbacks positivos. Diversas pesquisas mostram claramente que os atletas eles gostam mais de treinadores que são positivos, que aproveitam mais as suas experiências e relatam também, com essas características de atletas e treinadores, uma maior coesão de grupo, e isso pode levar a um desempenho superior quando se utiliza de abordagens positivas. Então veja, o feedback positivo ele pode aumentar a motivação e promover os comportamentos que eu quero,
simplesmente por mudar a forma como eu trabalho com esses meus atletas. Isso já vai mudar completamente o ambiente, a coesão de grupo e a resposta que os meus atletas vão dar. Certo? Valeu? Siga essa dica aí. Um abraço!